Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial a respeito do Pompeu Magno. E nesse vídeo nós vamos ver a campanha que ele fez contra os piratas, a sua participação decisiva na Terceira Guerra Mitridática e também a conquista da Síria. Mas antes de eu começar a contar essa história do Pompeu para vocês, eu peço a todos jantar no like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer, valorizem meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, África e Ásia. É só dar uma conferida lá na biblioteca do Zelota. Me sigam também no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher esses especiais. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no canal, lá no acampamento Zelota, que é a nossa área de membros. Vocês podem fazer parte clicando no botão azul aí embaixo ou no link que está na descrição. Vídeos todas as quartas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos ver a questão dos piratas. Bom pessoal, os piratas estavam atacando o território romano e território de aliados há muito tempo. Essa história vinha se arrastando, mesmo durante todos esses períodos que a gente já viu aí do próprio Pompeu em ação. E foi sendo deixado de lado essa questão, porque seria uma guerra impossível de encerrar, era muito cara, ia ser muito longa. Então foi um problema que foi sendo empurrado com a barriga e foi só piorando cada vez mais. E aí os piratas estavam, claro, atacando os navios que carregavam os grãos que levavam para Roma e também começaram a ficar mais ousados, chegando ao ponto até de atacar o próprio porto de Roma, onde lá eles incendiaram navios, fizeram saques e depois começaram até a sequestrar algumas pessoas importantes em Roma e exigir altos pagamentos para devolver essas pessoas aí pelos resgates, né? Bom, e aí essa guerra contra os piratas vai se tornando um grande problema. E os piratas eles vão iniciar até uma invasão de tomar algumas cidades romanas e utilizá-las como quartel-general de inverno. Uma dessas cidades foi a cidade de Ostia, que ficava a 25 quilômetros de distância de Roma, uma cidade portuária. E aí esses ataques não vão só se limitar à costa, vão começar a ser feitas também dentro do interior. E aí tivemos a Cilícia. Cilícia, que era uma região que ficava lá no lado do Oriente, na Ásia Menor, e que antigamente foi um reino lá. E esse território passou a ser utilizado pelos piratas. A Cilícia ela era dividida em duas regiões. Tinha a Cilícia Traacheia, que significava acidentada em latim, e a outra que era a Cilícia Pédia, que significava plana. A primeira, como o próprio nome diz, acidentada, era uma região muito montanhosa, que era difícil de cultivar, então era meio deixada de lado. Já a outra, que era plana, onde ficava a planície, onde era realmente a parte que era habitada e foi habitada pelo antigo reino da Cilícia. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso, eu conto lá no vídeo sobre o reino da Cilícia. Já vou deixar esse card aqui em cima, depois que eu terminar esse vídeo aqui, vocês vão lá conferir. Bom, e aí em 102 a.C. foi feita a primeira campanha contra os piratas lá na Cilícia Pédia, que acabou sendo conquistada pelos romanos e se tornando uma província romana. Uma segunda campanha foi feita entre 78 e 74 a.C. e foi comandada por Públio Servilio Vácia Exáurico, que conquistou as regiões vizinhas da Cilícia, que eram a Lícia e também a Panfilha. Tudo isso ali na Ásia Menor. E aí ele derrotou os Isáurios, que era um povo que também vivia na região montanhosa. E aí ele anexou esses territórios ao da Cilícia Romana. Então por isso que ele recebe esse nome de Isáurico, por conta dessa vitória contra os Isáurios. Esse povo inclusive vai ser depois muito importante na história do Império Bizantino, sendo utilizados pelo Imperador Leão I como a sua guarda pessoal, né? Vai ser a primeira guarda pessoal na época do Império Bizantino. Bom, e aí nós começamos a ver essa conquista romana na Anatólia, né, como os romanos chamavam a Ásia Menor. Bom, a Cilícia Pédia, em sua maior parte,
era ocupada pelos armênios e aquela parte montanhosa ainda era ocupada pelos piratas. Como não interessava a ninguém aquela região, os piratas ficaram ali em paz. E aí, em 67 a.C., depois de 3 anos daquele primeiro consulado do Pompeu, o tribuno da plebe Gabínio, ele cria a lei Gabínia. Bom, essa lei foi criada para quê? Para o combate contra os piratas e acabar definitivamente com essa questão. E para comandar essa campanha seria escolhido um ex-cônsul. Então vocês já estão imaginando aí toda a situação. Então esse ex-cônsul que comandaria o exército romano nessa campanha teria carta branca e, usando os termos atuais, podemos dizer também um cheque em branco. Ou seja, ele teria recursos ilimitados para encerrar essa questão contra os piratas. E aí o Senado imediatamente deduziu quem seria escolhido, né? Claro, Pompeu, né? E era o querido povo e também do Galbínio, né? Galbínio foi um amigo pessoal do Pompeu. Vocês devem recordar que ele esteve lá no vídeo anterior, naquela campanha na Espanha, na Guerra Sertoriana. E aí o projeto de lei foi aprovado por todo mundo, menos pelo Senado. O Senado foi contra porque sabia que o Pompeu estaria no comando disso aí e teria muito poder. Eles eram a favor da campanha, mas não que o Pompeu fosse o comandante dessa campanha. E aí o Senado chegou até tentar tirar a vida do Pompeu. E o povo descobriu que ali foi para cima do Senado, a coisa ficou feia. E aí o Senado teve que engolir o Pompeu e aceitar com muita relutância que o Pompeu fosse escolhido para comandar essa campanha. E aí o Pompeu fingiu ali que não sabia de nada, de que não estava interessado naquela campanha. Mas todo mundo sabia que, claro, que ele queria estar ali, que ele queria fazer parte daquilo, queria comandar, ele queria ter aquele poder. E aí o Júlio César, que já iniciou ali a sua vida militar e também já estava também na sua vida política, ele foi a favor dessa escolha do Pompeu. Não porque ele gostasse do Pompeu, admirasse ou visse ele como um cara que ele iria se espelhar, né? Existe até uma distância, a diferença de idade entre os dois era de uns 10 anos ou um pouco mais, né? Quando eles dois vão entrar em confronto ali, né, lá na reta final da vida do Pompeu já estava aposentado. Mas enfim, isso aí é história para outro vídeo. E aí o Júlio César ele tinha como objetivo era de ter o apoio da população, né? Já que ele apoiasse o Pompeu, ele depois também iria conquistar a população para que no futuro ele fosse o cara que estivesse naquela posição do Pompeu. E aí aconteceu que o Pompeu vai dar início à campanha, vai começar a organizar o exército. Ele consegue ainda mais navios que haviam sido que estavam dentro ali do que foi programado e também mais recursos para fazer essa força-tarefa contra os piratas. E aí foram 500 navios, 120 mil homens de infantaria e 5 mil de cavalaria e mais 24 tenentes. Bom, então como é que o Pompeu fez para acabar com os piratas? Ele dividiu o mar e a costa em 13 distritos. E aí cada um desses comandantes iriam se dividir nesses 13 distritos para fazer esses ataques contra os piratas. Obviamente, como pelo número, 24 tenentes e 13 distritos, alguns distritos ficaram com 2 tenentes. E aí eles cobriram todas as regiões atacadas pelos piratas lá no Mar Adriático, no Mediterrâneo e também no Mar Egeu. E aí o Pompeu ele saiu fazendo uma tour por todos esses distritos, fazendo os seus ataques junto com esses tenentes. E aí aconteceu que em 40 dias o Pompeu limpou todo o Mar Mediterrâneo Ocidental. E nos outros 40 dias o Mar Mediterrâneo Oriental. Bom, então essas forças do Pompeu conseguiram atacar todas as frotas piratas e os piratas que fugiram acabaram indo para Cilícia. Os que foram capturados foram levados para o porto de Roma. E aí o Pompeu ele estava se preparando para atacar a Cilícia, que seria o último alvo ali para encerrar de uma vez por todas com esses piratas.
E aí aconteceu que ele junta 60 navios, 60 melhores navios daqueles 500, e leva com ele alguns tenentes. E essa campanha vai durar 40 dias. E aí ele limpou o mar Tirreno, depois as ilhas de Córcega, Sardenha, a Sicília, não confundir com a Cilícia que eu já falei, essa é a Sicília, aquela ilha mesmo perto da Itália, e também a Líbia, lá na África. E aí tinha um cônsul que estava com muita inveja desse sucesso do Pompeu, nessa campanha, que era o Piso. E aí o que ele fez foi que ele sabotou alguns navios do Pompeu e também dispensou uma parte da tripulação que estava nessa campanha. Então por isso Pompeu teve que voltar para Roma e não foi até o objetivo final, que era a Cilícia. Mas até ali os portos de Roma, os mercados de Roma estavam reabastecidos novamente, né? E a população estava livre de grande parte daquela questão que foi do ataque dos piratas. Bom, a campanha ainda não tinha encerrado, Pompeu ainda tinha que ir para a Cilícia, então ele viaja primeiro para Atenas. E de lá ele vai para a Cilícia, para aquela região montanhosa, que tinha algumas cidades, e ele vai sitiar essa região. Só que aí, segundo os relatos dos vários historiadores que contam essas aventuras do Pompeu, né, que é o Dion Cássio, o Plutarco e tal, eles falam que só pela fama do Pompeu, né, que estava chegando lá, os piratas já ficaram com medo e se renderam. Não chegou nem a ter luta. E ali estava encerrada essa questão. O Pompeu ele consegue apreender ainda os navios piratas e poupou a vida de 20 mil homens. Segundo esses relatos, o Pompeu ele foi benevolente com esses piratas porque ele entendeu que eram pessoas, eram homens pobres. Alguns se juntaram nessa questão da pirataria justamente por conta da guerra civil, né, ou as guerras civis que aconteceram, e tinha gerado pobreza. Alguns até estavam no meio da pirataria, eram até inimigos lá da época do Sula e tal. E aí deu nisso, né, dessa situação toda da pirataria. Então o que é que ele fez? Foi de sair reassentando esse pessoal, levando para regiões da Cilícia que agora pertenciam à República Romana, e estavam lugares que estavam meio desertos, que tinha pouca gente, para levar esses caras para lá, para que eles pudessem dar início ali a uma nova vida. E uma dessas cidades foi a cidade de Soli. Essa cidade tinha sido destruída pelo Tigranes I, que era o rei da Armênia, e estava envolvido na guerra mitridática que estava acontecendo simultaneamente a essa situação aqui. E aí Soli depois vai ser rebatizada com o nome de Pompeilópolis. É claro, o cara vai botar o próprio nome dele na cidade. Bom, e aí nós tivemos também, né, falando da Terceira Guerra Mitridática, essa guerra que estava interminável. Vocês devem lembrar no vídeo passado que o Lúculo, né, que era um cônsul romano, ele se escalou para assumir o comando nessa Terceira Guerra Mitridática e fez de tudo para que o Pompeu permanecesse na Espanha, né? Quando o Pompeu pediu dinheiro, ele fez de tudo para que esse dinheiro chegasse ao Pompeu, para que o Pompeu não voltasse para Roma, senão era Pompeu que estaria aqui. E aí ele estava se alongando muito nessa guerra, né, que iniciou em 73 a.C. E aí ele começou a ser acusado, né, em Roma, de estar demorando demais nessa guerra. Só que a coisa ficou mais complicada, porque o Mitrídates VI do Ponto, ele agora também estava contando com a ajuda do Tigranes o Grande, né, que era o rei da Armênia, que eu citei agora há pouco. Então o Lúculo ele vai ser acusado de estar prolongando essa riqueza, essa guerra, porque ele estava obcecado pela riqueza, pelo poder, e que ele estava saqueando os palácios, estava mais preocupado em roubar esses reis e não subjugá-los, que era a missão que ele tinha. E aí em 68 a.C. começou a agitação para a substituição de Lúculo. E aí o nome que foi escolhido foi o de Quinto Márcio Rex, que foi designado para governar a Cilícia, e lá seria como base para os ataques contra o reino do Ponto. Bom, e esse cara era primo de primeiro grau do Júlio César. E aí ele vai para a Cilícia, mas ele se recusa a ajudar o Lúculo.
ele disse que os seus homens não iriam ser comandados pelo Lúculo, não, seus soldados não seguiriam ele. E aí nesse mesmo ano, o cônsul Gabrião foi enviado para substituir o Lúculo. Mas aí quando ele estava a caminho, o Mitrídates conseguiu recuperar quase todo o território que era do reino do Ponto, né, que era o reino dele, e fez também um estrago no reino da Capadócia. Esse reino da Capadócia era um reino que era aliado dos romanos, né? Eles estavam ali sob proteção dos romanos e foram muito atacados pelo Mitrídates, por isso que também começou essa guerra. E aí esse cara, o Gabriel, acabou ficando na Bitínia por conta disso. Até que então um tribuno da plebe, né, chamado Caio Manilho, ele vai criar a Lei Manilha. Bom, essa Lei Manilha era quase que uma cópia da Lei Gabínia. Lei Gabínia que foi feita para a campanha contra os piratas e que foi toda feita nos moldes para que o Pompeu fosse escolhido para comandar a campanha. Então essa nova lei dava plenos poderes a quem fosse o comandante dessa campanha para substituir o Lúculo contra o Mitrídates e o Tigranes. E aí, claro que começou mais uma vez o bate-boca, as discussões, acusações, porque novamente Pompeu era o cara que seria escolhido e também ele estava ganhando muito poder, estava se tornando um tirano. Mas mesmo assim, após de todas essas discussões, a lei foi aprovada. E aí o Pompeu já estava em outra missão antes, ele ia para Creta. Porque, voltando àquela questão dos piratas, essa campanha, antes do Pompeu ter dado início àquela campanha da Lei Gabínia, tinha o Metelo, não era aquele mesmo Metelo da Espanha não, que foi procônsul da Espanha, era um sobrinho dele, que tinha ido para uma campanha contra os piratas lá em Creta, né? Ficou naquela parte do Mar Egeu. Ele derrotou os piratas, só que ele resolveu tomar a ilha para ele. Então Pompeu foi enviado para lá para derrotá-lo e recuperar a ilha de Creta. Mas antes do Pompeu viajar, chamaram ele e passaram para ele essa outra missão, que era de encerrar a Terceira Guerra Mitridática. E aí, claro que o Lúculo ficou sabendo da substituição, ficou furioso e começou a insultar o Pompeu, o chamando de abutre, que se alimentava das guerras dos outros, né? Encerrando as guerras que não eram dele, ficando com os créditos dessas guerras. Assim seria com a guerra mitridática, e foi assim que ele tinha feito lá na guerra contra o Esparta. E aí existem os 3 relatos dessa campanha que o Pompeu fez nessa Terceira Guerra Mitridática, contadas pelo Apiano, Dion Cássio e Plutarco. E aí com detalhes diferentes nas batalhas entre o Pompeu contra o Mitrídates VI do Ponto e contra o Tigranes. Então nessa campanha que o Pompeu vai sair vitorioso, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é uma história muito longa e são 3 versões diferentes, daria aí mais de 3 vídeos só nessa parte aqui. Enfim, o Pompeu ele vai ter grandes conquistas na Ásia Menor, na Anatólia, e no final dessa guerra, em 63 a.C., ele vai fundar a cidade de Nicópolis, que significa cidade da vitória. Então Pompeu, entre vários combates, alianças que foram sendo feitas, envolvendo até o Império Parta que entrou nessa história, essa guerra foi encerrada quando o Mitrídates VI, que já estava com a idade avançada, ele tinha um plano de atacar a Itália. Eu conto essa história com detalhes lá no vídeo sobre o Mitrídates VI do Ponto, né, na saga Os Inimigos de Roma. Inclusive ele chega até a se encontrar com Aníbal, os dois iam se juntar para atacar a Itália. Mas aí ele estava encurralado e tenta tirar a própria vida tomando veneno, mas como ele tinha imunidade a veneno, ele acaba sendo executado pelos homens do filho dele, que era o Farnaces II do Ponto, que acabou tirando a vida do próprio pai, né? Na verdade os homens dele, né, fazem isso. E aí ele entrega o corpo do pai embalsamado ao Pompeu, né, como prova de um acordo de paz, e ele recebe de presente o reino do Bósforo, né, que foi um território também ali almejado pelo Mitrídates VI. E o Pompeu vai
enterrar o Mitrídates com todas as honras de um chefe de estado e tudo aquilo ali, né? E o reino do Bósforo vai ficar listado como aliado. E aí tivemos a Síria. Bom, a Síria era o grande coração do Império Seleucida, que era um império poderoso. E após o reinado do Antíoco IV, né, quando ele faleceu em 164 a.C., começou a confusão no Império Seleucida de guerras civis. Todo o império acaba dessa forma. Então vamos ter essas guerras civis que vão começar a desmembrar o Império Seleucida. E simultaneamente vamos ter a revolta dos Macabeus na Judéia, né? Já que a Judéia naquela época era governada pelos Seleucidas, então era uma guerra que acontece na Judéia de se livrar dos Seleucidas. Aí vai envolver os romanos depois na história, no meio do caminho aí. Então, os espartas também, claro, vão se meter nessa história, estão se metendo em tudo. Bom, como eu contei já essa parte em outros vídeos, eu vou deixar os cards aqui para vocês entenderem melhor essas histórias separadamente, que são sobre o Império Seleucida, sobre os Macabeus e também, se vocês quiserem também saber mais sobre o Império Parta, também vou deixar aqui tudo aí nos cards para vocês. Bom, dando sequência aqui, em 100 a.C., o domínio seleucida na Síria estava começando a diminuir, né? Algumas cidades estavam sendo perdidas justamente por conta dessas guerras civis. E aí uma dessas facções rebeldes vai convidar o Tigrane II, que era o rei da Armênia, para tomar a Síria, que ninguém tinha tentado, né? Nenhum outro rei vizinho tinha tentado dominar a Síria, aproveitando-se dessa confusão, dessa guerra civil. E aí com a chegada do Tigrane II, o domínio seleucida na Síria vai acabar, até ele ser derrotado pelo Lúculo, né, na terceira guerra mitridática, ali por volta de 69 a.C. E aí o reino seleucida foi restaurado na Síria. E aí a questão é que o Pompeu ele estava muito preocupado com a instabilidade nos vizinhos do território romano, lá na Ásia Menor, né, no Oriente, com essa questão que estava acontecendo na Síria e também na Judéia. Então ele começa a sua campanha de conquista da Síria em 65 a.C., enviando 2 tenentes para tomar Damasco. Então ele envia esses 2 tenentes para Damasco e ele vai seguir a sua campanha pela Síria. O Pompeu ficou em Antioquia, que era a capital seleucida na Síria, onde lá ele resolveu algumas disputas internas. Inclusive Antioquia tem esse nome por conta do Antíoco Nicator, né, que foi o fundador do Império Seleucida. Em 63 a.C. ele rumou para o sul, onde ele vai atacar algumas fortalezas que estavam sendo comandadas por alguns bandidos. Os caras estavam somente se aproveitando da guerra civil para fazer saques na Síria. E aí uma dessas fortalezas ficava na Lícia e era comandada por um judeu chamado Silas. E a outra fortaleza em Apameia, que era uma antiga capital seleucida, uma antiga capital militar seleucida lá na Síria. E aí o Pompeu seguiu a sua campanha enfrentando um grupo rebelde lá no Monte Líbano. E aí ele chega até Sidom, lá no Líbano. E lá ele executou um chefe de um grupo de rebeldes que era chamado de Dionísio de Trípoli. E na sequência o Pompeu dominou o Líbano, que era governado por Ptolomeu. Bom, esse cara que é conhecido como Ptolomeu de Acaia, ele não era nada querido em outros territórios como a Síria, a própria Síria também, a Fenícia e a Judéia. Então ali o Líbano também passa a fazer parte do território de Roma. E esse cara escapou de ser executado quando ele paga 1000 talentos de ouro, que dava em torno de 200.000 sestécios. Era muita coisa, muita grana. E aí o Pompeu usa essa soma para pagar os soldados que ficariam pelo Líbano, protegendo o território de piratas e também de outros bandidos. E aí depois Pompeu ele segue na sua viagem pela Síria e conquista Heliópolis. Depois, na sequência, ele cruzou o Antilíbano e tomou a cidade de Pela, lá na Jordânia. E assim ele chega em Damasco, que já havia sido conquistada pelos seus tenentes. Lá Pompeu vai ser recebido por embaixadores da Síria, do Egito e também da Judéia. E assim estava encerrada a conquista romana
do Pompeu da Síria, e a Síria agora havia se tornado uma província romana. Bom, eu também conto detalhes sobre essa conquista da Síria, no caso a história da Síria. Quem quiser saber também vou deixar um card aqui em cima para vocês darem uma conferida. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Ainda tem muita coisa para a gente ver. No próximo vídeo vamos ver a questão da Judéia, né? Que o Pompeu vai se envolver naquela revolta dos Macabeus, e assim que ele vai colocar o pai do Herodes o Grande no trono. E claro, assim que também o próprio Herodes o Grande vai se tornar o rei dos judeus. E também vamos ver como ficaram os assentamentos de Pompeu no Oriente, né? Todos os territórios que o Pompeu conquistou no Oriente nessa sua viagem por lá, que fizeram parte ali do território que um dia seria do Império Romano, né? E também consequentemente Império Romano do Oriente e Império Bizantino mais à frente. E também esse retorno para Roma, onde vai ter o terceiro triunfo de Pompeu. Bom, a gente se vê agora no sábado com a saga bizantina e o vídeo do Manuel II, o penúltimo imperador bizantino. Então a gente se vê no próximo sábado. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.